Boa tarde, pessoal. Estamos aqui novamente trazendo muito conteúdo técnico para vocês na plataforma de webinars do Embarcados. E hoje nós vamos receber alguns engenheiros aqui para falar com vocês sobre PIC32C, os microcontroladores ARM Cortex-M da Microchip. Nós estamos recebendo o Rogério Moreira, que é Customer Engineer Engagement Manager, e o Jefferson Stout, que é Customer Engagement Manager, ambos da Microchip. Eles estão representando a Microchip aqui hoje, tá? A convite da Mouser Electronics, que está trazendo os parceiros para fazer apresentações para vocês aí sobre as linhas de componentes, né? E é uma satisfação muito grande recebê-los aqui. São feras, né? Não precisa apresentações. O Rogério Moreira e o Jefferson Stout. E além dos dois, também está aqui o Rodrigo Brito, que está aqui como suporte também da Microchip. Gostaria de dar boa tarde, agradecer o tempo de vocês, né? Eu sei que está todo mundo curioso aí para saber mais sobre o PIC32C. Hoje eles vêm falar aqui, né, sobre essa família de microcontroladores que é com Core ARM Cortex-M da Microchip, né? E eles vão trazer, então, todas as linhas, né? Também os potenciais dessas linhas e também o que dá para fazer com esses microcontroladores, né? Então, vão trazer diversas aplicações para vocês. E apresentar também o MPLab AI Coding Assistant, né? Que vai ajudar vocês na hora aí de codificar e fazer o firmware, trabalhar com firmware aí e também no debug desses microcontroladores, né? Então, dessa forma, você consegue desenvolver com mais agilidade e confiabilidade. Eles fizeram essa apresentação aqui exclusiva para esse webinar. Esse webinar vocês não vão ver em lugar nenhum. Ele está sendo oferecido pela Mouser Electronics, que está convidando, então, aí seus parceiros. Nós já tivemos aqui outros fabricantes também. Gostaria de agradecer a todos pelo tempo de vocês, né? Eu gostaria de chamá-los a deixar também perguntas e comentários, que sempre a gente lê os comentários e dúvidas aqui. Estou ao vivo aqui, meu nome é Thiago Lima, vou ser o apresentador durante toda essa jornada de hoje. Obrigado por reservar esse tempo para vir com a gente, tá? Se vocês precisarem de atendimento em português, vocês têm o 0800 da Mouser ou brasil@mouser.com. Lá vocês acham sempre os mais novos produtos aí na área de semicondutores, tá joia? Deixa eu chamar para a sala, então, primeiro, Jefferson Stout, para se apresentar. Tudo bom, Jefferson? Tudo bom, Thiago? Primeiramente, obrigado ao time de Embarcados por estar proporcionando esse momento aí para a gente apresentar a solução do PIC32C da Microchip. Então, meu nome é Jefferson, eu fico sediado em Porto Alegre, tá? Trabalho como Client Engagement Manager da Microchip para a região sul, né? Eu atendo os nossos clientes aqui de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Usando qualquer coisa, vão ficar meus contatos aí, só entrar em contato com a gente. Obrigado, Jefferson. Obrigado por ter feito essa apresentação aqui junto com o Rogério. Tenho certeza que vai ser um bom tempo aqui com a gente, né, trocando experiências técnicas. Obrigado mesmo. Gostaria de chamar agora, então, o Rogério para a sala. Tudo bom, Rogério? Abre seu microfone e sua câmera e vem para a sala. Isso aí. Eu esqueci desse detalhe. Muito bom. Boa tarde a todos. Eu sou o Rogério Moreira. Desde abril deste ano estou trabalhando na Microchip, né? Estou contratado da Microchip, eu e o Jefferson como contratado. Sou engenheiro eletrônico com experiência em embarcado há muito tempo. Acompanho a comunidade de embarcados há bastante tempo. Agradeço a Mouser pela oportunidade de apresentar aqui os produtos da Microchip. A Microchip ela mudou a estratégia com o Brasil, ela está investindo, né, mais no Brasil, então contratou 2 funcionários para a área comercial, né? Já tinham 2 FAEs, né, que é o Rodrigo Brito e o Ricardo Seide, e nós temos também a Artimar como representante. Então, além disso, né, nós fomos contratados, o Jefferson, então, como ele disse, cuida da região sul e Argentina, e eu cuido da região sudeste e o resto do Brasil, né? Nós dois cuidamos de toda a área comercial da Microchip aqui no Brasil, então, junto com os nossos FAEs e junto com a Artimar. Tá bom? Então, hoje, o assunto que nós destacamos, PIC32C, nós achamos importante trazer essa informação para vocês hoje aqui neste webinar. Tá bom?
Podemos começar, Tiago? Pode sim, Rogério, agora com você e com o Jefferson. Boa sorte. Obrigado. Beleza. Muito bem. Como o Tiago disse, essa apresentação ela foi feita exclusiva para esse webinar. Essa figura fui eu que elaborei, né? Ela não existe no portfólio da Microchip, mas eu quero aproveitar um pouco para trazer um histórico da Microchip. Mês passado, mês retrasado, em maio, a Microchip então completou 36 anos de fundação. Lá de 1989, ela lançou aquele icônico PIC 1650, e a partir desse produto ela cresceu muito no mercado. O que eu mostro nessa figura é que, com o passar do tempo, depois de uns anos, ela foi ampliando o seu portfólio. Né? Então, ela fez várias aquisições. Né? A primeira aquisição foi a Telcom, né? para a área de analógico, né? E depois ela adquiriu a SST, que é de memória flash, então ela domina a memória flash, inclusive ela licencia para concorrentes a memória flash. Depois adquiriu a SMSC, com um portfólio de USB muito interessante. A Micrel, que é uma empresa muito conhecida também, os produtos da Micrel hoje estão na Microchip, né? Na área de RF, na área de PHY Ethernet, né? Então, esses produtos continuam sendo vendidos. Em 2016, ela comprou a Atmel, né? E foi aí que a Microchip entrou no mundo ARM, porque a Atmel era um forte player no mundo ARM, microcontroladores e microprocessadores, e esses produtos hoje estão, né, na Microchip. Inclusive, a nossa palestra de hoje é sobre essa linha de produtos, sobre os microcontroladores Cortex-M, que já eram produzidos lá pela Atmel. Né? E nesta época, a Atmel tinha 2 FAEs, o Rodrigo Brito e o Ricardo Seite, e eles também foram contratados, passaram a trabalhar também para a Microchip desde essa época. Em 2018, a Microchip comprou a Microsemi, e aí veio um grande número de tecnologias. Então, junto, né, com a aquisição da Microsemi, veio a Actel e FPGAs, né, a PMC Sierra, da área de telecom, né, de comunicações óticas, e a Vectron, que é da área de cristais, osciladores, né, empresa muito forte nessa área. Isso aqui é só para dar uma ideia, tem até mais coisas que veio junto com a Microsemi. E aí foi quando a Microchip entrou no mundo RISC-V. Então, a Microchip também tem produtos com arquitetura RISC-V. E essas aquisições continuam complementando o portfólio. A Microchip está pensando em outros produtos, mas é interessante que ela não é só um pique, né, lá da fundação. Ela cresceu. Tem um grande número de tecnologias muito interessantes. Nós vamos, daqui a pouco, também falar um pouco mais. Bom? Bom, um pouco mais sobre a Microchip, além do que o Rogério falou, a Microchip ela tem um conceito de trabalhar com o que ela chama de megatrends ou mercados, né? Que são duas coisas um pouco distintas uma da outra. No caso de megatrends, né, são as que estão aqui do lado esquerdo, né? São aonde ela entende que nos próximos 3 a 5 anos vai ter desenvolvimento de tecnologias e soluções. Tá? E quando eu falo desenvolvimento de tecnologias e soluções, não é necessariamente um microcontrolador Cortex-ARM X com mais coisas. Não, são coisas que inclusive estão sendo pensadas fora da caixa. Né? E ela está muito de olho nessas 6 megatrends, né? Então a gente tem aqui, deixa eu pegar aqui, a gente tem o IoT, né? Que todo mundo fala, o Edge Computing, tem os data centers, né? Que é onde a gente tem ela entende que vai ter novas tecnologias, AI e Machine Learning, né? Que isso aí é uma coisa que inclusive a gente tem ouvido muito aí nos últimos anos, né, nas próprias mídias, né, AI, Machine Learning, sustentabilidade, e-mobility,
tá? E aqui o e-mobility é mais do que só o carro elétrico, tá? Não é só a tração ou só o carregamento. A gente está falando de e-mobility de uma forma bastante ampla aqui, tá? A gente está falando de vantes, tolls, o sistema de gerenciamento de bateria, os infotainments, tudo, tá? Network connectivity, por causa que, como todos nós sabemos, cada vez mais está sendo mais necessário densidade de informações, né? E trafegar tudo isso numa velocidade adequada, com baixíssima latência, é uma necessidade que a gente vai ter cada vez mais, tá? E os verticais, aqui então, né, os verticais aqui, que são comunicações, data centers and computing, consumer and appliance, né, ou a linha branca, como a gente chama aqui no Brasil, industrial, né, aerospace e defense e automotivo. Tá? Então é aqui nos megatrends onde a gente vai ter desenvolvimento de novas tecnologias e soluções, e os verticais onde a gente entende como mercado e indústria aí para fazer onde a gente vai atuar, tá bom? Outra coisa importante para entender um pouco a microchip, a gente fala historicamente que a microchip é muito conhecida pelas soluções de microcontroladores, tá? Mas não é só isso, tá? A microchip ela trabalha num conceito que a gente chama de Total System Solution. Então, para quem precisar usar soluções de microcontroladores ou microprocessadores, ou FPGAs, a microchip não tem apenas o componente digital, né, de microprocessamento ou microcontrole. Ela tem tudo envolvido para fazer a solução do cliente dela acontecer. Por isso que a gente chama de Total System Solution. Aqui é um diagrama que mostra que, além dos microcontroladores, né, a gente tem todas as periferias de drivers de motores, de drivers de potência, de LED driver, de gerenciamento de energia, de interfaces Ethernet, de interfaces USB, de filtros, de ADs, de sensores. E se vocês acompanharem as flechinhas aqui, vocês vão ver que elas estão tanto entrando e saindo, né, dos seus elementos aqui, de acordo com a complexidade do controle. Porque a gente sabe que um microcontrolador ou um microprocessador mais complexo precisa de, por exemplo, um sistema de gerenciamento de alimentação mais complexo. Ou um microcontrolador um pouco mais simples não precisa de algo tão complexo. Mas a ideia é oferecer para o cliente da microchip a solução completa. E isso traz uma grande qualidade para a solução final, porque tudo isso aqui está dentro do mesmo guarda-chuvinha de garantia de qualidade da microchip, de fornecimento, de intercambiabilidade, de funcionamento, de atender os requisitos de cada um dos componentes. Ninguém vai ter um problema dos requisitos não atenderem. Então, essa é a ideia do TSS da microchip. Excelente, Jefferson. Muito legal, realmente, essa informação sobre o TSS. Nós podemos oferecer muitas coisas além do core. Né? E falando sobre a parte de processamento, né? Assim, com todas essas aquisições, o que a microchip oferece ao mercado hoje, em termos de CPUs, né? Microcontroladores e microprocessadores? Então, 8 bits, ela começou com o PIC e continua fornecendo o PIC, como sempre, gerando novas versões, produtos novos. Né? O AVR que veio da Atmel continua oferecendo, e com esses dois cores, ela tem uma grande participação no mercado mundial de 8 bits. É uma área muito forte dentro da microchip. Também tem processadores de 16 bits, né, o DSPIC, voltado para a área de conversão de energia, controle de motor. Agora a microchip está dedicando muito o DSPIC para essa área. Né. E 32 bits já tem, a microchip tem os Core MIPS que tinha no passado, e tem o Core ARM, né, Cortex-M, que são os PIC 32C que nós vamos falar hoje. E tem outros cores, né?
de core proprietários do 32 bits, além do MIPS, além do Core ARM. E tem as MPUs também, né? MPUs com Cortex A5, Cortex A7, ARM 926, né? E são micros que rodam Linux. Né? Isso também veio lá da Atmel, e a Microchip investiu muito nessa linha, continua investindo e tem lançado produtos novos. Né? Numa novidade que foi formada recentemente, a Microchip também está indo para o mercado de 64 bits, lançou o PIC64, e aí o core é RISC-V, ela tem um primeiro produto que é um Pentacore RISC-V rodando Linux, né? E já está também projetando um octa-core. Né? Então tem um grande portfólio de processamento, né? E todas as ferramentas de desenvolvimento necessárias. Então veja que realmente existe muita tecnologia disponível na Microchip para fazer parte do seu projeto. Tá bom? Bom, agora vamos começar então com o foco da nossa apresentação, que é o PIC32C, que é a família de ARM Cortex-M, de microcontroladores ARM Cortex-M da Microchip. Bom, vamos lá. Primeira coisa importante aqui da gente mencionar é que tudo que a gente vai mostrar para vocês aqui, né, como solução, atende todos os valores e objetivos que a Microchip tem para atender os clientes dela com uma solução, né, para eles. Então, primeiro a longevidade. Tá? A Microchip ela não descontinua os seus componentes. 100% dos casos? Não. Tá? Existem exceções muito raras onde isso acontece, mas sempre há um item equivalente para substituir para que o cliente não fique na mão. Tá? Mas ela não descontinua os seus componentes. A gente aí tem componentes aí com mais de 20 até 30 anos sendo fabricados hoje. Tá? Então, se vocês querem a garantia de fornecimento do componente para poder ter uma garantia de produção, de atender o mercado de vocês, a Microchip atende isso para vocês sem problema nenhum. Todas as soluções que vão ser mostradas hoje estão dentro de todo o portfólio, todo o hall de portfólio de ferramentas de desenvolvimento da Microchip. E aí a gente está falando de ferramentas de desenvolvimento como EVM, software, compiladores, design review, uma gama enorme de ferramentas para desenvolvimento, porque dentro, né, da filosofia da Microchip, o quanto mais a gente conseguir fornecer, mais rápido o cliente desenvolve uma solução de qualidade, e isso se torna, né, uma solução, um win-win para todo mundo no final do dia. Total System Solution, que é o que eu comentei ali, né, antes para vocês. Então, a gente tem não só o core, a gente tem toda a periferia necessária para atender, né, os requisitos do core. E o suporte de cliente, né, que é tanto comercial, comigo com o Rogério, como com os nossos FAEs no Brasil, Ricardo Seite, Rodrigo Brito, e o nosso rep, né, Artmar, né, caso vocês já tenham algum relacionamento com eles também. Tá bom? Agora nós vamos mostrar os diferenciais tecnológicos dos microcontroladores PIC32C da Microchip. Não só do PIC32C, mas de todos os microcontroladores e microprocessadores da Microchip. Ela foca muito em determinadas áreas que são importantes do ponto de vista de projeto hoje. Então, começando aqui da esquerda, né, o Ultra Low Power, são projetos de baixo consumo de energia, principalmente na área da IoT é necessário, porque o dispositivo tem que dormir, né? Ele acorda, processa e dorme, fica a maior parte do tempo dormindo, e aí então a duração da bateria tem que ser a melhor possível. E aí um micro tem que, enquanto está dormindo, ele tem que ter um baixíssimo consumo, mas também ele tem que ter capacidade de fazer alguns processamentos importantes, mesmo com a CPU desligada. Então, é por isso que a Microchip coloca em vários micros
o Event System, o Sleepwalking, o Power Gate, periféricos inteligentes, né? O Wake Up rápido, né? São características importantes na família de microcontroladores da Microchip. O Touch também a Microchip é líder na área de Touch. Essa é uma tecnologia que veio lá da Atmel e a Microchip continua a investir. Então ela tem realmente várias micros com Touch. Ele tem um hardware específico, né, chamado PTC, Peripheral Touch Controller, nos micros, onde você vai poder implementar, né, o touch capacitivo. Controle de motor, tem um investimento muito forte em controle de motor, e isto, ele tem que, para que o controle de motor seja eficiente, então é preciso que o hardware também esteja na mesma linha. Então, um analógico correspondente, rápido, contadores especiais, tem todo um hardware específico, né, para controle de motor, e então, mesmo os PIC32C, eles têm opções de baixo custo já preparadas para controle de motor. Segurança também é um foco muito forte da Microchip. Todos os micros, nós vamos ver aqui, tem alguma opção de segurança, e ela vai muito até chegar a ter aceleração de criptografia em hardware dentro do micro, ou ter um elemento seguro, ou ter um módulo de segurança. Então, se você está procurando uma excelente implementação de segurança, procure os micros da Microchip, e nós vamos falar aqui. Também, no aspecto de segurança funcional, né, proteção funcional, que segue determinadas normas, tanto na área automotiva, na área de eletrodomésticos ou na área industrial, né, ISO 60730, 61508, ISO 26262, né, eles precisam ter um suporte de hardware para que atenda as normas, e a Microchip ela foca muito nisso. Além disso, ela busca certificação para garantir que realmente está atendendo, né, todas essas características. A área de gráficos também, a Microchip ela tem investido bastante, né? Ela tem o Microchip Graphics Studio, totalmente gratuito, disponíveis para os microcontroladores e também para os microprocessadores. Então, é uma área bem interessante se você quer desenvolver produtos que tenham uma interface gráfica avançada. Então, nos consulte ou pode ver no website o MGS, Microchip Graphics Studio. E conectividade é uma área já tradicional, né, que a Microchip tem trabalhado bastante, então Gigabit Ethernet, o USB High Speed, CAN, Bluetooth, Wi-Fi, LoRa, Zigbee, né, e todos aqueles protocolos que são semelhantes ao Zigbee, né, PLC, né, que é Power Line Communication, que é transmissão pela linha de energia. Então, são todas opções de conectividade disponíveis em micros da Microchip e que você pode facilmente utilizar com as ferramentas de desenvolvimento. Beleza. Obrigadão, Rogério. Então, vamos lá. O que é a família PIC32C? Primeira coisa importante é que a família PIC32C é um merge de duas famílias já existentes da Microchip. Ô, Jefferson, tá, mas então aquelas duas famílias, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Se vocês já utilizam elas hoje, fiquem tranquilos, elas vão continuar dentro de todos os parâmetros que eu falei, elas não vão ser descontinuadas, elas vão continuar com seus desenvolvimentos, tudo tranquilo. Mas a Microchip, né, tentou trazer o melhor das duas famílias para uma família só. Então ela é uma união da família do PIC32M, né, que é uma família de MIPS, né, com a família ATSAM, que é a Cortex-M, né. E isso tudo, inclusive, a gente vai mostrar, quando a gente mostrar todas as variações dentro dessa família, elas, inclusive, são pinos compatíveis com a família da ATSAM, né.
dentro das suas intercambiabilidades, tá? E isso tudo, né, é para trazer o Cortex-A-M, o Cortex-M, são os periféricos da família do PIC32M, né, todas as vantagens das famílias, né, elas são suportadas, como eu falei, várias ferramentas de desenvolvimento, IDEs, SDKs, enfim, suportado por todos os ambientes que a Microchip tem hoje, tá? Inclusive third parties, né? Se vocês usam hoje IAR, Kale, é atendido, suportado também, tá? Então a gente vai ter soluções aí de Cortex M0, M23, M4, M33 até M7, tá? Soluções dedicadas para vários tipos de aplicações distintas, com focos em aplicações distintas, tá? E aí vem a palavrinha mágica para quem é desenvolvedor, né? A ideia é trazer algo tão bom quanto vocês têm hoje e ainda melhor, com um atrativo de preço, tá? Que a ideia, ela é, por exemplo, os itens que são pino compatíveis com a família Tessan serem mais baratos. E eles são hoje mais baratos os que já foram lançados, tá? Então, essa é a ideia geral de toda a família PIC32C. Vocês vão ver que é uma salada de frutas e uma sopa de letrinhas grande, muitas opções, muitas alternativas, que a gente vai começar a passar agora um pouquinho para vocês, tá bom? Bom, Jefferson, então, a sopa de letras precisa ser conhecida, é o que nós vamos fazer agora. Então, começando com a família PIC32C, ela tem três grandes grupos, né? Um primeiro grupo essa área de entry level, são os Cortex M0 Plus e M23, são famílias de micros que vão até 512K de flash, né? Tem CAN, tem muitas opções que nós vamos mostrar aqui, né? Mas esse primeiro grupo reúne todos os Cortex M0, M23 que vão até 100 DMIPS, ou quem gosta de CoreMark até uns 200 CoreMark, mais ou menos, tá? Depois nós temos a família de mid-range, que são os Cortex M4, M4F com floating point e M33, né? Que é com Trust Zone. Então, são os mid-range, basicamente. E, finalmente, os high-end. Né? Os high-end são Cortex M7 até 307. Então, o mid-range vai até 200 MIP, ou mais ou menos 450 core mark, e os high-end, eles vão até 600 DMIP, ou aproximadamente 1.300 core mark. Tá? Essa é como essa família está dividida. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos destrinchar, né, cada um desses grupos para que vocês possam, então, conhecer os produtos disponíveis na Microchip. Bom, vamos lá. A gente tem entry level, né? A gente tem a família PIC32L, tá? PIC32JH, ou MC, GV, ou 5G, tá? Essas são as famílias que são as famílias Cortex M0 ou M23, tá? O que vai variar nelas são periféricos, aplicabilidade e número de pinos. Família de mid-range, tá? Já, vocês vão ver ali que já tem, a gente já inclusive indica que tem a conectividade QFD, que é Trust Zone, Security, essas coisas todas, né? É a família também vai ter, vocês vão ver que tem desculpa, não é 5G, SG, vocês vão ver que tem esse SG também, 180 pinos. E os high-end, né, os Cortex M7, tá? Que são o CA 6 ou 7, ou CA 8 ou 9. Tá bom? Isso. Se você entrar no site da Microchip, lá, né,
ir buscar ou escolher qual microcontrolador utilizar, é interessante ver essa figura aqui que está disponível lá. Onde está verde, tem um link, né, para a página do produto. Mas aqui eu tenho critérios de escolha. Então, por exemplo, aqui em cima onde estão os meus critérios de escolha. Tá? Memória, se tem que ser um microautomotivo, se tem que ter proteção funcional, gráfico, touch, aquelas áreas dos diferenciais que nós falamos. Né? Então, você vai buscar um micro você precisa, no teu projeto, pouca memória, então é o PIC32CMJH00. Aqui ajuda um pouco, né, a destrinchar essa sopa de letras, né, dos part numbers. Né? Então, nós hoje vamos apresentar todas essas famílias aqui rapidamente, para que você tenha uma noção aqui. E você quer um microautomotivo, tem que ser um cara desse aqui. Quer um micro para fazer controle de motor, tem que ser um desses caras aqui. Né? Então, quer micro com segurança? Olha quantos micros tem. Né? Precisa de conectividade? Então, é esses caras aqui. Né? E aí você só clicar aqui e, obviamente, você tem que pensar também na capacidade de processamento necessária para o teu projeto. Né? Entre entry level, mid range e os high-end. Tá? Ok? Então, isso está disponível no site. É bem interessante, facilita muito a escolha dos micros. Ok? Obrigadão, Rogério. E aí, vocês vão ver que, inclusive, tem aqui como a gente falou, tem uma sopa de letrinha grande aqui, tá? Vocês vão ver que dentro do PIC32 tem as CMs, que são esses azuis aqui, são os entry-level, né? Tem JH, LX, MC. E a parte importante, tá, pessoal? Isso são coisas que já foram lançadas e ainda estão por ser lançadas. Então tem muita coisa vindo aqui na entry level ainda. Tem a mid-range, né, que são esses verdes aqui. Então a gente vai ter várias variações aqui. E a high-end, né, que também vai ter algumas variações aqui para a gente dar uma olhada. Tá bom? Bom, seguindo essa mesma lógica de cores, né? Isso aqui eu que montei, né? Vocês não vão encontrar em documentação da Microchip, mas a ideia que eu quis mostrar aqui para vocês é a relação entre pinagem aqui, né? 32 até 208 pinos, e tamanho de memória. Né? O tamanho de memória que tem aqui. Então, vai desde 16K até 8 MB. Tá? Então, os azuis são os entry-level, são os Cortex M0 e M23. Né? Eu tenho até 100 pinos, 512K. Né? Muitas opções. Bem interessante. Depois, os verdes, eles são os mid-level, são os M4 e os M33. Então, tem várias opções até 144 pinos. E depois, os M7, né, os high-end, então eu tenho opções, 64 100 pinos, e tenho depois, né, bastante opção em termos de memória, né, com até 208 pinos. Então, aqui eu mostro para você um panorama, porque a gente, quando está projetando hardware, tem que pensar um pouco, né, pinagem, memória, capacidade, né? São várias características. E aqui, então, a gente dá uma visão bem geral das famílias do PIC32C. Bom? Então, aqui está um pouco do roadmap para esse ano. Tá? Como eu disse, a gente já tem coisas que já foram lançadas. A família JH, a família GV0 já foi lançada. Tem a família SG00 que está saindo do forninho agora. Né? A família LE e a LS também. E a gente está com a família CZ-CA91 para ser lançada agora no final do ano. Pessoal, uma informação importante aqui, a gente não pode ainda, né, tem algumas informações que são preliminares, então a gente não quis botar na apresentação ainda, tá? Mas a gente, como eu disse, isso é o que a gente tem para esse ano. Existe o roadmap de 2026, 2027 já de mais lançamentos dentro dessa família de PIC32,
com foco em várias coisas distintas. A gente vai ter famílias de low energy, a gente vai ter famílias de 5 volts, a gente vai ter famílias para aplicação automotiva, outras para conectividade. Então, esse aqui é o roadmap desse ano. Se vocês estão cogitando utilizar alguma coisa nesse sentido, são coisas que a gente já vai conseguir atender vocês nesse ano para virar produto, para vocês poderem vender. Tá bom? Muito bom. Nós agora vamos começar a falar sobre características de alguns, né, microcontroladores específicos. A ideia aqui, como eu disse para vocês, nós vamos seguir a linha do que está lá no site da Microchip, né? Começando aqui, ó, tá vendo? O PIC 32 CMJH00, depois do GV00. Então, a gente está indo aqui, nós vamos mostrar alguns destaques de alguns desses componentes. Tá? Então, começando com o primeirão lá, né, que é o JH00, tá? O JH00 ele é um micro de 5 volts, Cortex M0 Plus. Né? Ele é semelhante, né, comparável, né, ao ATSAN C2X, já que a Atmel vinha produzindo, a Microchip continuou produzindo. Né? Observe que daqui para frente nós vamos mostrar essa figurinha aqui que a Microchip ela usa para falar sobre os seus componentes. Né? Tudo que está em branco aqui é o tipo do core, né? M0 Plus 48 MB. Né? Depois aqui tem a memória, né? Memória flash tem 32, 64K, 8K de RAM, tem emulação de EEPROM. Então, sempre em azul vai aparecer a característica da memória. Aqui em vermelho, sobre o que o chip tem de segurança. Esse chip ele é bem elementar em termos de segurança. Ele tem um bit de segurança, né, que você pode setar para não permitir que o micro seja modificado, seja programado. Né? O JTAG fica inoperante. É para isso que tem essa aplicação. E aí, em azul claro aqui, tudo que é digital. Né? Tá? Então, tem a Sercom, que é um módulo serial. Tá? A Sercom é um módulo serial. Esse módulo serial, ele pode trabalhar como USART, Full Duplex, Single Wire, I2C, SMBus, SPI, LIN. Você escolhe. Isso é bem interessante, essa estratégia, porque você não precisa ficar pensando no micro, olha, que micro que eu vou escolher? Eu preciso de 2 seriais, né? E 2 SPI. Então, você aqui pode programar como você quer trabalhar. Precisa de 4 seriais? Beleza, tem 4 seriais. Precisa de 1 serial e 3 SPI? Bom, vai poder trabalhar. Então, bem flexível nesse aspecto. Bom, tem os timers, né? Tem os TCCs, que são timers para controle de motor, né? Um de 24 bits, 2 de 16 bits. Né? Tem o DIVAS, que é divisão e raiz quadrada por hardware, específico para algoritmo de controle de motor, porque ele agiliza o cálculo de parâmetros de controle PID e Field Oriented Control. Né? Então, veja que é um micro pequeno, mas bem potente. Né? E, além disso, tem CRC32, né, para você calcular a integridade de uma determinada área de memória. E tem o CCL, que é também algo bem interessante que tem nos micros, né, da Microchip, que é com uma lógica programável. O CCL quer dizer Configurable Custom Logic. Né? É para glue logic. Ele tem 4 lookup tables de FPGA, né? E aí você pode montar lógica combinatória, lógica sequencial. Né? Uma lógica que ficaria fora, você pode colocar dentro do chip. Né? Em termos de analógico, então tem AD, né? Um AD de 1 megasample, 12 canais, um bom AD. Tá? Tem um DAC de 12 bits, 350 kHz, também um bom DAC. Comparador analógico e o PTC, que eu falei lá, que é o Peripheral Touch Controller, ele tem, então, até 256 canais de touch com capacitância mútua, né? 16 por 16. E aqui que nós vimos como é que eu posso ter em termos de pinagem em memória, né? Entre 32 e 64 pins. Tá? Micro muito interessante
Então, ele é um dos primeiros micros entry level para 5 volts. Aqui nós vemos um exemplo do part number, né? A Microchip ela também criou um sistema de part number bem interessante. No part number eu já tenho a informação sobre o tamanho de memória, 3204, 32K de flash, 4 de RAM, 64K de flash, 8K de RAM. Tá? Aqui o número da família e a pinagem também, né? 32, 48, 64. Então, no part number, você bateu, você já sabe então qual é o micro. Né? E depois tem outras características, como o tipo do package, TQFP, VQFN. Né? Então, tem essas letras aqui para o tipo do package. Tá bom? Gosto demais desse cara aí, Rogério. Gosto demais. Esses 5 volts aí é muito bom. Bom, próxima família GV0. Tá? Esse cara aí, ele é um cara que ele é pino compatível para quem hoje já utiliza a família ATSA D20, D2, qualquer coisa, tá? Ele é pino compatível com a mesma família. A ideia dele, ele vem como um Cortex M0, né, que vai 16 a 32K de flash, 2 a 4K de RAM. Ele tem os equivalentes de segurança já embarcados aqui, tá? Com Security Boot, se precisarem. Vem com o Sercon, as mesmas características que o Rogério já comentou do que é o Sercon, mas ele vem com mais periféricos de Sercon, né? Podendo ter mais interfaces configuradas, né? E mais timers, tá? Vem com ADs também, de 20, 14 ou 10 canais, vem com DAC, tem o PTC, né, também, e compradores analógicos, tá? A parte importante aqui, que eu acho que é um dos, mas não o único, tá? Um dos maiores atrativos do cara, ele traz uma redução de custo hoje para quem já estiver utilizando o CD20. E, pessoal, eu sei, né, para quem é desenvolvedor de hardware e tal, eventualmente vem a pressão de que a gente precisa fazer uma redução de custo. Aqui vem uma redução de custo, né, pino compatível, que já se tem hoje, já foi desenvolvido. Se utiliza o código, é transparente praticamente para o desenvolvedor e tem uma diminuição considerável de custo, tá? Ele tem a placa de desenvolvimento já disponível, é a PIC32 CMGV Curiosity Nano, com uma placa adicional para quem quiser fazer uma avaliação de touch, né, da solução, né, single e multi-channel, security boot, para quem quiser fazer, como tem security boot e ele é pensado, né, já para aplicações com segurança, né, quem quiser usar a funcionalidade de OTP dele também está disponível, tá? E já vem com os periféricos de touch. Como o Rogério comentou, né, a gente tem disponível em vários pinagens e tamanhos de memória diferentes, de acordo com as necessidades, gostos e sabores do cliente, tá? E a ideia é que pode ir tanto para aplicações industriais, quanto a gente chama de linha branca, ou até mesmo aplicações automotivas com essa família aí, tá bom? Seguindo as suas letrinhas aqui, tá? A gente tem aí uma solução de Cortex M0. Vocês já vão ter disponível no part number aqui a identificação do tamanho de memória para vocês no próprio part number. Tem opções aí de 32 até 64 pinos de vários tipos de encapsulamento diferentes, TQFN, TQFP, VQFN, e aplicações de temperatura distintas também, né? Porque quem for fazer aplicação automotiva ou de aftermarket, ou qualquer outra coisa nesse sentido, precisar de temperaturas estendidas, esse cara vai poder atender também. O próximo é o PIC32 MC, também de 5 volts, MC de
da ideia de motor control, né? Ele é uma versão baixo custo do Sansevin, aquele Sansevin. Então, ele é um Cortex M0 Plus, né? Tem 128K de flash, 32K, é um micro para fazer controle de motor, né? Então, tem 4 SERCOM, né? Tem o timer específico para controle de motor, né? Timers adicionais. A segurança, ele tem um Immutable Boot Security, que é uma característica do controlador de memória flash, né? No início, né, no primeiro setor, né, do array principal, você pode configurar para ela não permitir escrita, então fica um boot imutável, né? E na parte analógica, que é o forte desse micro, então ele tem uns ADs, um comparador analógico, e ele tem o PDEC, né, que é um decodificador de quadratura ou de efeito Hall, né, realmente para controle do motor, né? Ele permite fazer o contador angular e de revolução, validação da janela de transição, né? Então, é um micro muito interessante, de custo muito interessante para a área de controles de motor. Beleza. Então, esse cara aqui, PIC32 da família LX, né? É um cara, ele já é Cortex M23. Tá? Já é um Cortex um pouquinho mais porradinha, tá? Esse cara aqui especificamente é o que a gente indica para quem vai querer fazer soluções de low power, a bateria, que precisam ou não, né, de aplicações de segurança. Tá? Então ele é um Cortex M23, Cortex M23, tem toda uma gama gigantesca, né, de aplicações de segurança já dentro do próprio Cortex. Tem o Trust Zone, tem aceleradores de criptografia, tem o Secure Build, tem o bootloader, provisionamento, Temper Detect, tá? Esse aqui é o cara que a gente indica, eu preciso de um cara de segurança, é esse cara aqui. Eu preciso de um cara bateria, é esse cara aqui. Eu preciso de um cara que segurança a bateria, que eu vou botar aí, sei lá, um sensor, a bateria para fazer controle de imobilizado. É esse cara aqui que a gente indica, tá? Toda a parte digital também aqui, tá? Tem as Sercons, tem CCL, tem I2S, PDM, TDM e a parte de analógicos para poder botar todas os penduricalhos de sensores e leituras. Tá? Esse cara aqui tem tudo que vocês precisam para fazer esse tipo de solução. Tá? Então ele é ultra low power, security boot, tem aplicações com ECC, né, que é o item top da Microchip hoje, né, para fazer segurança de tráfego de informação. Tem opções de 32, 48, 64 e 100 pinos. E além disso tudo, quando a gente fala de segurança, a gente fala que existem vários tipos de requisitos e categorias de segurança necessárias, tá bom? A gente tem todos com essa família, de acordo com o que vocês precisarem. E desse cara, vocês viram lá que tinha um LX aqui, né? Tem um LX ali, né? Que esse cara, que muda? Então, assim, a gente tem o LS60 que vai ter todos os periféricos, absolutamente todos os periféricos de segurança que a gente tem disponível. Tem o LS00, que daí não vai ter a parte de CC, criptografia assimétrica, security key, e tem o LE, né, que vai ter menos requisitos de segurança, mas vai ter toda a parte de analógicos e para vocês poderem fazer o sensor com baixíssimo consumo de energia. Tá? Aplicação de segurança, aplicação a bateria, aplicação de segurança com bateria, é esse carinha aqui. Legal. O próximo, então, daquela escalinha do site que nós estamos vendo, é o PIC32CM JH, que é um micro de 5 volts, né? Continua com o Cortex M0, né?
Lembra que o primeiro era JH, mas aquele era pouca memória e também alguns periféricos foram retirados, né? Na verdade, a Microchip criou aquela família fazendo um strip down, né? Tirando funções desta família JH, que é uma família que tem até 512, né? 256, 512K de flash, 64K de RAM, tem muito, né? Tem muitas opções de termo de I/O digital, tem CAN, 8 SERCOM, veja, pode ser 8 canais seriais de diversas formas. Tem o PDEC, né, tem todos os timers, quer dizer, posso usar também para aplicação de controle de motor. Em termos de segurança, ele não tem toda a segurança daquele micro anterior do L, né, da família LX, que nós vimos que o Jefferson falou, mas tem também o monitor de integridade, né, de memória, né, e analógico, né, segue também com uma boa base analógica, o AD de 1 megasample, DAC de 350 samples, comparador analógico e o touch. Tá? É um micro muito interessante para uma grande gama de aplicações, né, para linha branca, para a área industrial, né, inclusive área automotiva também. O próximo da família é o CX-CG. Então, agora a gente mudou para o mid-range. Tá? Nós estamos que são micros já com Cortex M4 e FPU. Tem bastante RAM, 1 mega de flash. Tem segurança, semelhante àquela que nós vimos no micro que o LX, que o Jefferson mostrou. Ele tem um módulo de segurança, um HSM, que é um hardware, né? É um hardware específico para funções de segurança, para fazer PKI, por exemplo, né, Public Key Infrastructure, né, diversas aplicações de segurança, gerenciamento de chaves e assim por diante. Então, além disso, tem uma parte digital bem interessante, né? Tem conectividade Ethernet, USB, CAN, 8 SERCONs, I2S, QSPI, né? Para leitura de memórias, né? Em alta velocidade, SDIO, né? E também tem um bom portfólio, né? Um pouco mais limitado, mas de AD e DA na parte analógica. Né? Então, um micro realmente bem interessante. A Microchip ela está planejando ter uma certificação SAE ISO 21434, né, que são para veículos comerciais, né, veículos de rodovia, né, e focado em cibersegurança, né, para não ter ataque de segurança aí. Né, e também certificação GIL, né, que é justamente para segurança funcional. Ok? Bom, aqui, mais semelhante àquela informação que o Jefferson mostrou, né? Então, eu tenho vários itens da família, né? SG41, SG60, 61, e aí vai variando as questões de segurança, né? O módulo de segurança, o HSM, ele está nas versões SG60 e 61, que são as que tem realmente, eu posso implementar aplicações com segurança mais avançadas, né? Mas mesmo o SG41 ele tem, né, várias aplicações, várias funcionalidades de segurança disponíveis também no próprio chip. Tá? Então ele tem um nível de segurança um pouco mais básico. Né? Essa é a ideia de trabalho com esses chips. Né? E aí eu tenho o PIC32CKSG, também semelhante, né? É uma família semelhante, e ele, na verdade, tem o Cortex M33, que tem Trust Zone, né? Então ele tem FPU e Trust Zone. O anterior era M4 e esse é M33. E a ideia do chip é a mesma, né? Então eu tenho lá um canal Ethernet, USB, CAN, SERCOM, né? E analógico. Aqui uma diferençazinha entre o outro é que ele também tem o PTC, né?
mas são processadores semelhantes. A grande diferença é que tem Trust Zone, que é uma tecnologia de segurança natural do Core, desenvolvida pela própria ARM. Bom, então agora a gente chegou, né, no primeiro item que a gente vai mostrar para vocês aí, que é Cortex M7, tá? Então aqui a gente tem um Cortex M7, 300 MHz, 2 MB de flash, 512 de RAM, tá? Uma série de opções digitais, e aí aqui já vem toda a questão de comunicação, ele já vem com CAN-FD, ele vem com as interfaces de Ethernet, tá? 10/100, interfaces de USB High Speed, né? Aqui vocês conseguem implementar já uma USB Easy no cara, tá? Vários UARTs, os ARTs, SPIs e timers. Tem toda uma parafernália analógica aqui, inclusive, né, se vocês se lembrarem lá no início da apresentação que o Rogério comentou, né, com aplicações gráficas, esse cara aqui já vem com uma interface de câmera para poder fazer também leitura de imagem de câmera. E, obviamente, como a gente comentou, né, a Microchip ela é muito forte nessa parte de segurança, vem junto com toda uma ferramenta de segurança para vocês implementarem. Então, vocês podem implementar, por exemplo, captação de imagem e armazenar isso de forma segura, tráfego de Ethernet de forma segura. É bem tranquilo aqui. Ele é pino compatível hoje com as famílias SAN7X, SAN57X e SAN-V7X, tá? Que são aquelas famílias Cortex-ARM que a Microchip já tem, tá? E ela vem com uma característica aqui muito importante, que é ela vem com uma melhoria, né, de todo periféricos nela para rejeição de ruído do circuito, tá? Então, vocês vão ver que ele combate EMI, né, ruídos de EMI, de ambientes muito ruidosos, tá? A tradução desse harsh aí ela é meio pejorativa às vezes, então assim, ambientes muito agressivos, tá? Ele é um cara que é focado para ambientes agressivos, não só como ruído, mas também do ponto de vista de temperatura. Vem com uma gama bastante ampla aqui, tá? De encapsulamentos e pinos, exatamente porque a ideia dele é fazer soluções para soluções mais robustas, que precisam de bem mais interface, capacidade computacional, afins, tá? Então, esse cara aqui, hoje, se vocês já utilizam alguém da família SAN E7, ou S7, ou V7, esse é o cara, né, que vem para agregar a família. E, de novo, a ideia é, nesses casos, não só apresentar o que já se tem, mas apresentar o que já se tem com coisas a mais, com os benefícios de custo, tá? Da nova família de PIC32C. Tá bom, pessoal? A família PIC32CZ-CA70 Family, né? Ela tem 3 propostas distintas de aplicação, tá? A primeira é do ponto de vista de conectividade, então tá aqui, tá? Com uma série de capacidades de interfaces distintas de comunicação, tá? Outra é aplicações avançadas analógicas com ADs muito porradas, ODAs muito porradas, tá? Timers para poder, vocês precisam fazer uma aquisição analógica muito crítica no sistema de vocês, seja de controle de motor, seja por um nível de amostragem, seja porque o sinal é muito ruidoso, é esse cara aqui. E uma gama muito grande, né, de encapsulamentos distintos, seja por eu necessitar de uma quantidade muito grande de pinout num espaço reduzido, né? Então vem com um pinout bastante adequado em encapsulamentos que otimizam a ocupação em espaço. Esse cara aqui já tem suporte completo ao Harmony V3,
tá? Que é o nosso principal ambiente, não único, mas principal ambiente de desenvolvimento hoje. E tem já atende todo um ecossistema automotivo também, tá? Então, para quem precisa aí atender todos os requisitos de ecossistema aí automotivo, tem e vai ter, tá bom, pessoal? Por fim, também Cortex M7, tá? A família CA8 ou 9, ela é pino compatível com a família TAN, tá bom? SAN70, SAE70, SAE70, SAV71, tá? Cortex M7, 8 MB de flash, 1 MB de RAM. Aqui a gente já tem uma interface gigabit internet, tá? Com o MAC já dentro do microcontrolador, tá? Então, já tem o MAC dentro dele. Já tem mais USBs, mais CAN, SERCOM, tá? I2S, SDIOs. Aqui a gente tem tudo que a gente tinha no analógico antes, mais o PTC. Então dá para fazer soluções de touch com esse cara aqui. E uma gama ainda maior de circuitos de periféricos de segurança, tá? Esse cara aqui, vocês vão ter opção de fazer provisionamento de fábrica, tá? Indicado para soluções automotivas, né, de segurança. Tem e atende todas as estándares automotivas aí necessárias. Pessoal, a gente então agora nós vimos todos aqueles hardwares, né, exemplo, né, foi rápido, né, mesmo assim a gente já está até avançado um pouco no tempo, mas para finalizar a apresentação, nós vamos falar sobre as ferramentas de desenvolvimento. E aí no site da Microchip você tem essa figura que eu acho fantástico, porque aqui é onde você pode rapidamente localizar todas as ferramentas de desenvolvimento para os PIC32C. Tá? Sendo bem objetivo aqui, a principal ferramenta é o IDE, né, o MPLAB X IDE, o MPLAB X, né, que é uma ferramenta tradicional da Microchip. Ela é usada para os 8 bits, para os 16 bits e também para os ARM. Tá? Então, mesmo a mesma ferramenta que usa lá no PIC, para os PICs de 8 bits ou para os AVRs, né, é usado também aqui no PIC32C. Então, se você já tem experiência com o MPLAB, né, é uma transição muito tranquila. Ok? Essa é a ideia dessas ferramentas. Né? E aí depois existe um hiperlink aqui, né? Você clicou, já cai na página da ferramenta, já pode baixar, já pode sair trabalhando, ok? Vamos lá. Para ser bem objetivo e rápido aqui, tá? Isso aqui é o Microchip Code Configurator. Qual é que é a ideia dele? A ideia da Microchip, ou as ideias, principalmente o Harmony disponibilizadas, tá? A ideia deles é integrar tudo de uma forma para o usuário, de que seja transparente para ele a forma de trabalhar com os dispositivos da Microchip. Independente se eles são de 8, 16, 32 bits, se eles são MIPS, Cortex-ARM, blá. A ideia é tudo estar integrado numa única solução, essa solução ser transparente para o usuário, tá? Isso traz mais poder para a ferramenta, porque vocês vão ter uma ferramenta única para desenvolver, de uma forma única, de uma interface única. Ou seja, se eu estou trabalhando com um cara de 8 bits, eu estou trabalhando com um cara de 16 e 32, é indiferente para mim na ferramenta. Eu vou usar ela e configurar ela sempre da mesma forma. Isso traz agilidade para o desenvolvedor, traz simplicidade para o desenvolvedor, para ele não ter que ficar sempre tentando descobrir de uma forma nova o que vai fazer se ele trocar de arquitetura ou trocar de tecnologia dentro das famílias da Microchip. Tá bom? Beleza. Uma outra ferramenta que foi citada lá, e o Jefferson já falou, é o Harmony. O Harmony é um framework.
Para 8 bits, a Microchip usa o Melody. Para 32 bits, a Microchip usa o Harmony. Então, ele é uma ferramenta que vai gerenciar o middleware. Se você precisa de drivers, de serviços tipo stack USB, stack TCP/IP, stack gráfico, é essa ferramenta que vai gerenciar. E ela está disponível gratuitamente no site da Microchip. Tá? Então, o Harmony, ele tem vários blocos, né? Tem o core, com as configurações, tem elementos de suporte, como o sistema de arquivos, bibliotecas matemáticas, DSP, conectividade, né? Bluetooth, Wi-Fi, USB. Né? Tem também bibliotecas, gerencia middleware para áudio, para a parte gráfica e algoritmos de controle de motor. Né? Tudo isso está disponível no Harmony e ele insere, então, esse middleware no seu projeto, facilitando o desenvolvimento do projeto. Tá? Continuando o que o Rogério comentou a respeito disso, e também integrado com tudo que a gente comentou a respeito de Total System Solution, tá? A ideia de Total System Solution não é simplesmente a gente entregar todos os periféricos e todo o hardware necessário para a solução do nosso cliente. A ideia é que esteja realmente tudo integrado, tá? Então, de acordo com as necessidades de vocês, de acordo com o que vocês vão precisar durante o desenvolvimento, a gente pode, desde a configuração, né, de todo o microcontrolador, isso já vai estar integrado com as necessidades de uso dos periféricos, que já vai estar tudo integrado com a interoperabilidade, com todos os recursos necessários do microcontrolador. Se eu preciso adicionar algum tipo de pilha de comunicação, tudo isso já vai estar para trás aqui integrado, né, junto com todos os hardwares, todos os drivers, todos os periféricos. E isso também, né, se a gente for para um cara mais high level, né, usar RTOS, tudo daqui para cá está integrado, ou daqui para cá está integrado. Vocês vão receber da Microchip, dentro de todas as ferramentas de desenvolvimento, um sistema integrado, onde as coisas já foram desenvolvidas, testadas e pensadas para elas serem da forma mais redondinha e transparente para quem está desenvolvendo as soluções, utilizando, né, os produtos e ferramentas da Microchip. A Microchip ela não se tem ou não se pensa, né, como uma detetora de 100% de tudo, né? Ela entende que hoje todo o mercado já tem uma série de soluções, essas soluções, inclusive, já tem uma série de ferramentas ou coisas, ou ferramentas de desenvolvimento, não só software, tá? Pode ser software, hardware, EVMs, dev kits, dev tools e afins. E ela cria uma parceria, ela tem uma parceria com uma série de empresas nesse sentido. Então, ela tem parceria com a Keio, ela tem a parceria com a Arduino, ela tem a parceria com a microeletrônica, e tudo isso é pensado e utilizando nas ferramentas que são as mais comuns do mercado hoje para o desenvolvimento com a Microchip ser o mais transparente possível. E, em contrapartida, estar dentro de todas essas tendências de desenvolvimento para estar atendendo o mercado, o cliente, e as megatrends e as verticais que a gente falou lá no começo da apresentação. Bem legal mesmo, Zé. Uma novidade, né, recente é que, além do MPLAB-X, a Microchip está trabalhando numa extensão de VS Code, né, porque o VS Code se tornou realmente uma ferramenta muito popular, né? Então a Microchip tem trabalhado nisso, né? Você já pode criar projetos, né, e importar do MPLAB-X, pode criar novos projetos ou importar do MPLAB-X. É totalmente compatível com o MPLAB, né? Suporta tanto as famílias de 8 bits como a de 32, né? Recentemente a Microchip lançou o MPLAB AI Code Assistant. Né? Você precisa, por exemplo, de algum componente específico do driver dele, ou como implementar, então a Microchip está fazendo isso através da inteligência artificial. Né?
usando lá no VS Code. Isso aqui realmente uma coisa única e exclusiva da Microchip. Ninguém tem. Né? Só a Microchip. Então, porque você vai precisar colocar no seu projeto um acelerômetro, né? E precisa do driver daquele acelerômetro. Então, você coloca isso na inteligência artificial, ele já te traz, então, um exemplo, né, de implantação. Né? Ela ainda é uma ferramenta que vai ter novidades, né? Então, o Code Configurator está para ser lançado agora, neste quarto, né? O Memory View também, né? Então, isso é uma novidade bem interessante, né, que a Microchip está implementando. Né? Bom, eu vi que tinham perguntas aí sobre hardware. Né? Aqui, então, estão as plaquinhas. Né? São os Curiosity Nanoboard. Né? Para todos esses componentes que nós falamos, tem placas. Né? A Curiosity é uma placa interessante, que ela já vem com o debugger, né? Então, vem de uma forma que você pode, né, fazer uma prototipação rápida. Né? Eu coloquei aqui os códigos. Tá? Esses códigos é uma forma mais fácil de achar esta informação sobre essa placa no site da Microchip e também no site da Mouser. A Mouser também ela oferece, né, essas ferramentas. Você pode solicitar lá. A Microchip está, no caso, por exemplo, dessa placa específica, né, custa R$ 9,99, né, já vem com o debugger e a implementação do hardware. Né, então, com aqueles códigos, né, o código que eu passei aqui, ó, com o código, você vai conseguir realmente localizar fácil e ter a plaquinha aí disponível para você brincar ou desenvolver o seu projeto. Tá? Ok? Muito bom, pessoal. Com isso, nós finalizamos, né, a nossa apresentação. Eu agradeço bastante a atenção de vocês. Nós passamos um pouquinho do tempo aí, porque realmente foi muita informação e tem muita coisa que a gente deixou de falar. Tá? Alguém perguntou aí sobre MPUs, né, sobre micros rodando Linux. É uma outra apresentação rápida, 1 hora, tá? Sobre micros rodando Linux. Mas realmente o que nós queremos deixar bem claro é que a Microchip é uma empresa fantástica, com muita tecnologia, muita coisa para oferecer, e nós estamos aqui dispostos, né, a falar e apresentar para você toda essa tecnologia fantástica que tem a Microchip. Certo, Gustavo? Certíssimo. E eu não tenho mais nada que acrescentar, a não ser desculpa, Thiago. Obrigado, pessoal. Obrigado por ter montado toda essa apresentação aqui exclusiva para o dia de hoje. Eu gostaria de agradecer ao tempo de todo mundo, né, que tiraram aí 1 hora e alguns minutos aí para acompanhar ao vivo esse webinar. Obrigado mesmo aos engenheiros e obrigado, então, ao Jefferson, ao Rogério e ao Rodrigo, que está aqui no background, né, respondendo todo mundo aqui as perguntas. Então, a maioria das perguntas já foram respondidas, só que eu gostaria de destacar algumas, tá? E gostaria que vocês comentassem também, pessoal. Comentem bastante aqui e comentem também se vocês já utilizaram o Microchip, vocês estão utilizando o Microchip no projeto de vocês. Se vocês usam também sensores e outros componentes, gostaria de que vocês deixassem aqui no chat também para a gente interagir, tá? Olha só, teve um comentário aqui sobre Linux. O Marcos Aurélio perguntou sobre os chips para Linux, e até o Brito falou sobre as famílias Sun 9X60, Sun 9X75, o Sun A7 G54, o PIC 64 GX1000 e assim por diante, dependendo aí dos requirements necessários de memória, de processamento. É isso mesmo? Vocês gostariam de acrescentar? Jefferson, você que teve recentemente no treinamento, manda bala aí. Não, são todas essas famílias aí. A gente tem aplicação de Linux, os part numbers, ninguém vai saber melhor que o Brito. Mas são esses caras aí, a gente tem essas aplicações. Além disso, a gente tem
dentro de toda a parte de longevidade, tá, das soluções da Microchip e dentro das distribuições que a Microchip deixa disponível para ser utilizada, né, nos componentes que ela tem com Linux, a gente, toda a parte de longevidade também é aplicada a isso. Ou seja, existe pelo menos 2 releases por ano de atualizações, drives disponíveis para as aplicações Linux, né, disponíveis para poder usar todos os periféricos, enfim. Então, tudo que a gente falou sobre ferramenta aqui, de ecossistema, de TSS, é aplicado também ao software, né, das aplicações Linux. Eu só queria destacar também, Thiago, que é uma coisa muito interessante, tá? A gente está começando agora na Microchip, então aparece um monte de coisa interessante, mas a Microchip, ela tem MPUs SIP, então é a MPU com a DRAM no mesmo encapsulamento, o que facilita muito o projeto, você pode usar menos layers na placa, né? E além disso ela tem módulos, som, para todos os MPUs também, né? Mas essa é uma outra história que a gente pretende contar aqui mais para frente para vocês. Acho que a gente vai sair daqui e já marcar uma nova data com o Thiago para falar sobre MPU. Com certeza. Tá joia, obrigado, pessoal. Outro comentário que surgiu aqui foi sobre o debugger. Se dá para usar o JLink ou algum debugger externo para os PIC32C. Vocês mencionaram aqui durante essa apresentação? Sim, todo JLink, claro, sem dúvida. Está disponível, né? Que o JLink você vai ter que, ou você já tem ou você tem que pagar, né? Entendeu? Certo. Mas sem dúvida dá para utilizar, né? Tá joia. E nas placas de desenvolvimento ela vem direto para plugar na USB e você consegue já debugar, certo? Que nem os ARPs. Exatamente. Inclusive a gente até brinca, né? Porque a galera, se quiser, pode fazer toda a solução na placa de debug, tirar fora todo o circuito de debug dela e usar como um produto final. Tá prontinho para ser utilizado. Certo. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O Cláudio Luiz pergunta se tem algum programa educacional para faculdades. Vocês têm uma University, né, na Microchip, né? Tem uma. Pode falar. Tem o Microchip University Partner, tá? O University Program. A gente, como o Rogério comentou, a gente acabou de entrar na Microchip. Um dos planos, a gente tem um sentimento de talvez ele não foi bem impulsionado nos últimos anos no Brasil, e a gente tem como plano aí reativar ele de uma forma muito forte no Brasil, muito, muito forte. Então, quem tiver algum tipo de interesse nisso, achar que faz sentido em algum lugar, por favor, entre em contato com a gente, que isso é uma coisa que a gente está mapeando aí, desde o primeiro dia de Microchip, a gente está mapeando, já está entrando em contato com instituições de ensino, instituições de pesquisa, design houses, a gente tem muito, muito, muito interesse nisso, tá? E o Rogério é muito bom nisso, ele tem um histórico muito bom nisso, então, sim, temos e queremos desenvolver bastante em cima disso. Rogério? Não, sem dúvida. Nós estamos entrando agora, então tem que conhecer o lado do Microchip, conhecer a necessidade, mas a gente está conversando com instituições, né? Inclusive hoje eu estou aqui em Santa Rita do Sapucaí, acabei de vir do Inatel, conversando exatamente sobre isso, com eles, né? Então nós vamos começar a trabalhar, né? São 4 mãos apenas, né? Ou 8, né? Com os nossos FAEs é um pouco difícil de desenvolver tudo, mas a intenção é essa, evoluir para essa área. Tá joia. Tem uma pergunta aqui do Rafael. Se os micros que vocês apresentaram permitem debug via ICSP, e o Rodrigo ele já respondeu aqui no chat, deixar registrado aqui no vídeo, que esses micros permitem debug via SWD, VCC, GND R7, SWD I/O, SWD CLK, que é o clock, certo? Exatamente. Então deixar registrado aqui no vídeo também para o pessoal que vai ver depois essa gravação, tá? Uma das perguntas que eu até achei que ia ser antes essa pergunta aqui, só que só no final do programa aqui que surgiu. Se vocês têm uma solução com um MCU mais Wi-Fi integrado ou MCU mais BLE integrado, Zigbee mais MCU integrado,
que o Rodrigo Brito disse que tem alguns SOCs, né, que vocês têm, né? Isso está muito popular aí com outras marcas. Vocês gostariam de falar também um pouco sobre isso, pessoal? Bom, nós temos então os nossos micros com conectividade, né? A linha BZ que nós mostramos aqui são micros eles Bluetooth. Né? O SEI, nosso FAE aqui, ele é a pessoa dedicada a trabalhar na certificação Anatel desses caras. Né? Então a gente tem um portfólio bem grande e muito utilizado aqui no Brasil. Né? Wi-Fi também, temos micros, né, com bastante ofertas em Wi-Fi, módulos, né, não só o semicondutor, mas também temos módulos com certificação Anatel. Né? É só entrar em contato com a gente que a gente dá mais detalhes. Tá, tá joia. Teve uma pessoa que perguntou, falou que chegou à tarde aqui no webinar, mas eu gostaria de agradecer por ter vindo, né, mesmo que tarde, e perguntou se tem alguma forma de verificar os parâmetros de forma fácil ali na Microchip. O Rodrigo, ele diz aqui para usar o microchip.com/parametrics, que ajuda bastante, né, pessoal? Olha, eu vou te dizer que 90% do tempo eu mesmo utilizo ele, porque realmente é a melhor ferramenta hoje para poder. Às vezes tu recebe um e-mail do cliente, preciso de um cara com esses periféricos, tanto de memória, assim, cara, ele vai atender 90% do teu tempo. Muito boa a ferramenta. Muito boa mesmo. E ela falou que ela entrou tarde, então só lembrar que nós mostramos uma tela, né, com um resumo dos principais micros que nós apresentamos hoje e com os critérios de escolha. Né? Então, pode escolher por memória, pode escolher por conectividade, por controle de motor, né? Tem vários critérios. Já é uma ajuda bem grande. Né? Mas também pode mandar um e-mail para a gente, o nosso e-mail está disponível aí, e a gente pode também orientar, né, na escolha do micro. Tá joia. Um dos objetivos desse webinar aqui é vocês pegarem um e-mail aí do Rogério e do Jefferson, pessoal. Então, vocês têm o e-mail deles agora, tá? Se vocês não pegarem o e-mail deles, chama eles no LinkedIn, que eles atendem vocês, tá? Tem uma pergunta aqui que eu vou até aumentar essa pergunta do Mauro, tá? Eu acho até uma pergunta difícil, pessoal. Qualquer coisa a gente chama o Rodrigo aí para ajudar. Olha só. Eu já li a pergunta, pode vir, Rodrigo. O Mauro pergunta o seguinte: poderiam só comentar um pouco mais sobre o assistente de inteligência artificial do MPLab? Porque atualmente no ChatGPT e no Copilot, eles já estão ajudando muito no desenvolvimento de firma. O MPLab AI Code Assistant tem performance melhor do que essas ferramentas de outras empresas? Ele disse aqui, eu consigo fazer upload de documentos, formatações, tem alguma integração com Harmony, etc. Porque assim, pessoal, no ChatGPT e no próprio Gemini, você pega os datasheets e user manual, manda para ele, que ele processa, e ele começa a te ajudar em tempo real ali na codificação. Então essa pergunta do Mauro é excelente. Claro que a gente não sabe se a resposta tem uma resposta exata para isso, mas eu gostaria de jogar para os especialistas. Brito? Boa tarde, pessoal. Rodrigo Brito. O Code... Liga a telinha aí, Brito. O Code Assist AI, na verdade, ele funciona mais eficaz, de maneira mais eficaz para os itens da Microchip. Então, por exemplo, como o Rogério deu o exemplo, né? Você quer gerar um código para um acelerômetro. Aí você pode colocar lá, gerar um código para acelerômetro XYZ usando como base Harmony 3. E ele já te gera. Ou você pode comentar, você escreve o código, o engenheiro sabe que nem sempre comenta o código devidamente. Você pode chegar lá e falar, comente o código, por favor. Legal. Ele comenta o código. Então, tem algumas funcionalidades que são parecidas com o Copilot, por exemplo, mas em geração de código ele é mais eficaz para os itens Microchip em si, mais integrado. E o próximo webinar, eu vou fazer um pedido. Eu gostaria de uma demonstração
do AI Assistant e vai ser bem legal. Podemos fazer. Vamos fazer. Tá bom, então. Combinado. Obrigado, Rodrigo. Bom, é isso. Tivemos diversos comentários aqui de muita gente que usa microchip, tá? Em seus projetos, aí desde os PIC32MX, a linha 64, linha F84. Tem gente antigo aqui também, ó. Trabalhou já desde os primórdios, tá? Não sei o que 18F452 aqui e diversos outros. Tem um comentário do Oscar aqui falando que uma das tendências é trazer System on Chip ou SOCs também, né? Para complementar a linha de vocês, certo? Sim. Da forma que vocês mostraram aí. Mas é isso então, pessoal. Gostaria agora de abrir espaço então para vocês darem as palavras finais antes da gente encerrar esse webinar por aqui. Vamos começar pelo Jefferson. Bom, acho que antes de mais nada, Thiago, turma do Embarcados, obrigado, tá, por esse tempo, essa oportunidade. Para o pessoal, isso aqui é um overview do que a gente tem hoje da família PIC32C. Tá? Isso tem uma série de itens que vão ser lançados ainda ano que vem, esse ano que vem, 2027. A Microchip dá todo o suporte de todas as ferramentas de desenvolvimento, tá? E o time da Mouser aí, se vocês precisarem de componentes, tá aí disponível para vocês adquirirem todos e a gente vai dar todo o suporte para vocês atingirem os objetivos de vocês. Tá bom? Rogério? Agradeço muito a atenção de todos que entraram na sala. O que nós mostramos hoje é uma pequena parte de toda a tecnologia que a Microchip tem. Ela tem TVA, tem relógio atômico, tem canal de 800 GB, né? Máquina de 800 GB. Então, assim, tem muita tecnologia que nós pretendemos mostrar no decorrer do tempo. Então, agradeço bastante o interesse de vocês, agradeço a Mouser por ter proporcionado esse webinar para nós, o Embarcado por ter muito bem organizado, né? E nós estamos à disposição aí para falar de microchip para vocês, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigado por terem parado um tempo para fazer essa apresentação, parado aí o atendimento aos clientes. Agora a caixa de e-mail de vocês deve estar lotada, LinkedIn bombando. Desculpa por ter parado, agora vocês têm que correr atrás do prejuízo. Gostaria de agradecer a todo mundo que parou também aqui, ó, o trabalho para vir aqui. Muita gente dá aquela pausa na empresa ou vai para a sala de reunião, chama os engenheiros e fica assistindo o webinar aqui ao vivo também. Obrigado a todos, tá? Gostaria de chamá-los e dizer que nós temos webinars todo mês, diversas vezes ao mês aqui, com os especialistas. Claro que não é toda vez que a gente recebe 3 engenheiros aqui, como dessa vez aqui. É uma satisfação imensa aí poder contar com a participação deles aí para distribuir conhecimento para vocês, conhecimento que veio direto da fonte, direto lá dos Estados Unidos, né, pessoal? Exatamente. É isso aí. Então, gostaria de encerrar esse webinar aqui falando para vocês que na Mouser vocês encontram todos os dev kits. Na verdade, aqui até o Rogério mostrou aqui, ó, um dev kit aqui para vocês fazerem a busca lá na Mouser. É só entrar lá, Microchip. Se vocês forem nos novos produtos, vocês veem os novos produtos listados. Ou nos dev kits, tem vários dev kits da Microchip. Então, é fácil achar todas as ferramentas por lá também, tá? A gente agradece muito a Mouser aí por essa oportunidade dos webinars, né? Nós estamos juntos também nos eventos e nos vemos na próxima live ou no próximo webinar. Obrigado a todos. Tem uma pergunta aqui do Marco, se vai ter Masters Brasil esse ano. Eu vou jogar essa pergunta aqui para vocês. E aí, pessoal? Provavelmente não. Este ano não, tá? E a gente tá... Vamos lá. A gente tem que reformular várias coisas no Brasil. Provavelmente este ano não. Ano que vem, com certeza, sim. E vai ser bem legal. Que legal! Olha só, o Marco recebeu uma informação que ninguém sabia até agora, hein? Tiagão, mas está tendo Masters esse ano lá nos Estados Unidos, né? Boa. Então, quem quiser, ainda dá tempo de se cadastrar lá, tá? Tem um Master nos Estados Unidos esse ano aqui. Tá? Vai ter no mundo inteiro, mas vai começar agora em agosto, lá em Shandong, tá?
Legal. Qual é o estado? Arizona. Arizona. Tá certo. Quem Então tiver tá, dúvidas pessoal. nas aulas que vão estar sendo ministradas, agenda e afins, já tem nossos contatos, a gente passa todas as informações. Tá joia. Então, muito obrigado. Vou encerrar, então, esse webinar. Obrigado a todos que ficaram até agora. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Rogério. Obrigado, Rodrigo. Abraço, pessoal.